Tá, tem que tirar o chat, senão o Enzo me distrai. Então, eu separei aqui algumas coisas pra gente estudar. Faz tempo que eu não mexo nesse sketchbook. Tá funcionando. Deixa eu ver, eu acho que vem aqui imagem, editar, como que é? Janela, editor de camadas. Aí eu vou buscar agora camada. Deixa eu ver. Eu não vou falar exatamente sobre isso agora, mas eu já vou deixar separado aqui porque a gente vai gastar bastante energia nesse ponto aqui. Ixi, será? Eu vou ter que refazer, deixa eu ver. Melhorou. Tá, esses aqui são os slides que eu já tenho separado aqui para mim. Esses slides eu uso já faz já há algum tempo. E aí eu vou só reciclando a utilidade deles. Mas além desses slides, eu produzi bastante coisa, quer dizer, eu produzi algumas coisas adicionais que eu acho que vai enriquecer a leitura de vocês e o conhecimento acerca de eletricidade. Então, para começo de conversa, o que a gente está estudando aqui é uma área da física que a gente chama de eletrostática, tá? Então, basicamente, a eletrostática, a gente vai estudar a interação entre cargas, interação entre cargas fixas no espaço. Ou pelo menos, uma carga muito intensa, uma carga muito pesada, uma carga muito pesada em comparação à outra. E tudo isso acontece no vácuo. Por que a gente estuda primeiro no vácuo? Acontece no vácuo. Porque sobre o contexto do vácuo, as contas matemáticas elas ficam mais simples, elas ficam mais fáceis de serem entendidas, e na física a gente começa assim, a gente começa com situações mais simples, né? A gente tenta definir os conceitos físicos em situações mais simples possíveis, e aí depois a gente vai sempre colocando alguma coisa a mais para poder complicar, né? Então, é por isso que o aluno de física, o aluno de matemática, é muito recorrente ele reclamar do professor assim, ó. Ah, mas na lista de exercícios o professor põe um monte de questão fácil, e aí na hora de fazer o exame, na hora de fazer o exame, né, a prova, a avaliação, o professor vai pôr uma questão muito difícil. É muito recorrente porque o professor de física e matemática, ele tem tendência a fazer isso, né? E aí é um cacoete de professor de física e matemática que eu tento meio que fugir disso, né? Eu tento fazer uma prova, uma avaliação que o aluno tenha pelo menos condições de tirar metade da nota, né? E aí como que eu faço isso? Colocando questões e exercícios simples, né? Porque às vezes o aluno ele não tem muito interesse em física, ele quer gastar mais energia estudando outra coisa, mas pelo menos o básico de física ele tem que saber, né? Então a eletrostática ela fala da interação de cargas fixas no espaço, ou pelo menos uma das cargas é muito pesada em relação à outra, tá? Por que tem que ser isso? Porque dentro da eletrostática, ao menos uma carga tem que ser muito mais pesada do que a outra, para que pelo menos uma delas seja tomada como um referencial inercial, para que ela seja tomada como um ponto fixo, parado no espaço, e que todas as coisas movem em torno delas, em torno dessa carga parada. E aí quando eu falo outras coisas que movem em torno dessa carga parada, seriam as cargas menores, que a gente aqui chama de carga de prova. Bom, mas aqui, essa videoconferência, eu vou fazer o possível para que ela não dure mais do que 1 hora e 20 minutos. E no meu mundo ideal, adoraria que ela não durasse mais de 1 hora, né? Porque é complicado acompanhar a física agora às 16 horas e 9 minutos, né? Mas, e aí,
Tá, vou falar de coisas menos pesadas, mas que são importantes para que vocês saibam. Primeiro de tudo, deixa eu transmitir, eu tô com uma tela aqui do ensino remoto, a sala virtual. Eu preciso abrir essa sala virtual aqui. Deixa eu ver, ele tá como... Vocês já devem ter acessado. Vou trocar aqui a apresentação. Uma janela... Vocês já devem, vocês estão vendo aí então a minha, confirma para mim, por favor, que vocês estão vendo o novo Moodle, né? Que agora ele é verde e branco. Vocês confirmam, pode confirmar no áudio ou não? Confirma, né? Beleza. Tá, aí então os cursos aos quais eu sou professor, que são esses de terceiro ano física, primeiro semestre biofísica, enfim, etc, etc. E essa disciplina que eu estou fazendo, que se chama Moodle para ensino remoto. Então é um professor de ciência da computação que ele está dando esse curso aqui para a gente aprender a usar essa plataforma Moodle da melhor maneira. E aí eu estou tentando aprender algumas coisas para trazer para nossa prática de ensino, aprendizagem. Bom, deixa eu explicar para vocês qual era o esquema que eu estava fazendo antes. Eu não dei aula para vocês ano passado, no ano letivo passado, e aí eu preciso contar para vocês que foi uma experiência bem estressante para mim, mudar toda a minha prática docente, que era praticamente analógica com alguns recursos midiáticos, né, e transformar e levar para o Moodle. E aí eu tinha muita dificuldade, eu fazia muita questão de que cada head tivesse 2 avaliações, e essas avaliações eram lista de exercícios, e os estudantes pegavam esses exercícios resolvidos na internet, no Brine, copiavam dos outros, então tinha muita prática de plágio, né? E aí, dessa vez, o que eu quero evitar? Eu não quero mais plágio, o plágio ele vai ser punido, e ele vai ser verificado, nem que eu gaste uma madrugada para fazer isso, porque eu gastei várias madrugadas para corrigir semestre passado, corrigindo, e agora eu não quero mais me estressar com plágio, então eu peço essa gentileza para vocês, que vocês sejam originais nas respostas. Onde eu quero chegar? Eu não vejo nenhum problema você estudar junto com um colega, compartilhar respostas, compartilhar trabalhos, você faz um trabalho de biologia, você faz um trabalho de matemática e troca, mas o problema é quando você simplesmente tira o nome do trabalho e coloca o seu nome, ou então você simplesmente copia e cola de um trabalho para o outro. Essas coisas a gente quer evitar, tá? Ou então você pega um trabalho que está manuscrito e copia e cola manuscritamente. Quando você faz isso, o professor percebe qual é a origem do plágio e quem são os plagiadores, porque os plagiadores, eles são carregados, quando eles fazem o plágio, eles são carregados de cacuetes. É tipo um telefone sem fio, né? É igualzinho um telefone sem fio. Então, a origem do plágio vai estar escrito muito bonitinho, e muito provavelmente a nota da origem do plágio vai ser a maior dos plagiadores. Agora, o que eu vou fazer? Aqui está o plano de trabalho. Eu teria subido o plano de ensino do ano todo, mas ele ainda não está pronto, porque eu estou esperando o retorno da... Qual que é o nome da... qual que é o nome da galera lá? Conselho Pedagógico, acho que é o nome. É um conselho pedagógico que decide tudo, por exemplo, todos os planos de ensino, todos os planos RED, tudo que a gente faz aqui nas nossas práticas de docência, essas coisas elas precisam ser documentadas, planejadas e aplicadas, e depois tem que ser relatado. E aí a gente tem que prestar conta para os nossos chefes. E aí esses chefes, eles formam acho que se chama Conselho Pedagógico. Aí o Conselho Pedagógico tem a Juliana, tem o Daniel, tem a Tatiana, a técnica assuntos educacionais, a Tatiana Leal, Tatiana, eu não lembro, Tati Leal, e deve ter mais alguém que não lembro. Mas eles que decidem tudo, e aí no ensino superior eu acrescento aí o Reginaldo. Eles que decidem tudo. E aí eu estou esperando o plano de ensino deles, porque ainda está no prazo para entregar, e eu entreguei antes do prazo finalmente, agora
Aumentei minha nota. É, bom, aqui tá. Esse aqui é o plano de trabalho do ensino domiciliar referente ao primeiro RED de física do terceiro ano do período do ano letivo 2020. Ele tem o conteúdo desse plano, desse primeiro RED, ele é o equivalente ao primeiro bimestre. E a carga horária desse RED é equivalente também à carga horária de um bimestre. Então, um bimestre tem carga horária total de 20 aulas, né? Dentro dessas 20 aulas eu tenho que ensinar o conteúdo, fazer as avaliações, fazer a recuperação de nota, dar as orientações, etc, etc. E aí o conteúdo que a gente tem para poder estudar nas próximas 2 semanas, são esses pontos aí que estão separados em capítulos que já estão disponíveis na sala virtual de física. Então, o primeiro conteúdo é a eletrização, que a gente vai falar aqui com certo detalhe. Força elétrica, que eu só vou dar uma pincelada sobre força elétrica, porque a gente vai gastar muito tempo já. E campo elétrico, que vai ficar guardado para quarta-feira que vem, para a gente estudar isso. Semana que vem a gente vai estudar trabalho, potencial elétrico e capacitância. Existe esse canal de Discord aqui, que eu vou fazer o possível para ficar disponível nele o dia todo. Então, eu geralmente começo meu trabalho às 8 horas, encerro por volta das 19, 20 horas e depois vou estudar, eu vou viver minha vida, de alguma maneira. Esperar o tempo passar, né? Que é o que a gente faz. Então, se você tiver algum tipo de orientação, se você precisar tirar alguma dúvida, cara, eu vou estar lá no Discord, se eu tiver de madrugada, eu posso até responder, mas não prometo, vai depender do meu humor da hora, mas de repente eu posso atender. Então, no Discord você pode conversar sobre tudo comigo, só não pode cometer crimes, que mais? Não praticar bullying, que mais? Tem que ser um sujeito polido e zero de deboche. Que mais também? No Discord, eu posso dar qualquer tipo de orientação, tá? Orientação de física, orientação de matemática. Se você está querendo fazer algum vestibular difícil, específico, e tem uma questão desse vestibular que você precisa resolver, pode pedir ajuda para mim. Eu não prometo que eu consiga resolver logo de cara, mas eu prometo que eu vou trazer a solução dessa questão. Tá? Pode demorar 1 dia ou 2 dias, mas eu trago. E pode ser a questão mais difícil que você achar. É claro que não pode ser de um vestibular da Rússia, né? Lá na Rússia é complicado. Então, esse RED, ele vai ter 2 objetos avaliativos. O primeiro objeto avaliativo, ele vai ser aplicado acho que você... Eu vou parar a apresentação aqui, vou mostrar a minha tela inteira, que eu prefiro. Pronto, agora vocês veem a minha tela inteira até a minha barra de Windows aqui, né? E aí fica mais fácil porque eu falo muito de data, eu já mostro a data aqui, ó. Então a gente já está no dia 22 de março. 2 de abril é algum feriado, não lembro qual é. Mas aí quando chegar perto, se for feriado de algum mártir da República, a gente faz questão de falar sobre esse mártir da República, né? Dia 1º de abril, que é uma data nada auspiciosa, apesar de ser o dia da mentira, ela tem várias recordações péssimas também, vai ser a nossa segunda avaliação, Essa avaliação, ela está chamada de exame obrigatório. Ela tem o nome de exame obrigatório. A primeira avaliação vai ser aplicada no dia 26 de março, sexta-feira agora já, e ela tem um nome que se chama questionário. Como eu sofri muito no ano letivo passado para poder recolher as avaliações dos meus alunos, esse questionário, você vai responder ele dentro de uma atividade do Moodle. Deixa eu ver, eu estava com o Moodle aberto aqui, não estou mais... Gente, pode acontecer de eu ser desligado porque meu gato daqui a pouco desliga o meu computador, já aconteceu. Estava com o Moodle aqui aberto, fechei. Então, eu já tenho provavelmente, já abre aí o questionário, não. Já abre aí a sala virtual de física, já fica com ele aberto aí, que eu já vou falar sobre algumas coisas sobre ele. O plano de... o Moodle estava aberto aqui. Então, esse aqui é o plano de trabalho, né? Então, o questionário,
esse questionário aqui é uma atividade dentro desse bloco aqui do primeiro head que você provavelmente não está vendo. Eu acho que só eu estou vendo esse questionário aqui. Eu abri ele para fazer alguns testes, estou aprendendo a produzir ele e já consegui algumas funcionalidades boas dele. Por exemplo, eu sei que existe a possibilidade de você escrever equações matemáticas dentro desse questionário usando a linguagem LaTeX. Eu vou escrever aqui no chat como que se escreve LaTeX. É desse jeito mesmo, né? Maiúsculo, minúsculo e o X no final. Se escreve, e tem o fonema de LaTeX, mas quem escreve LaTeX fala LaTeX. LaTeX é um conjunto de edição de texto que ele é muito utilizado dentro da Academia de Física e de Matemática. Por que ele é muito utilizado? Porque você consegue literalmente digitar equações matemáticas com muita facilidade, muita rapidez. E um exemplo do qual o LaTeX é utilizado, esse aqui, ó. Antes de vocês chegarem aqui, eu estava fazendo o roteiro de estudo para que vocês respondam o questionário, que é esse roteiro aqui. Então, como que eu faço? Lá dentro, não se assustem muito com o que eu estou mostrando aqui, porque dentro da atividade de questionário do AVA, para você escrever as coisas e escrever as equações matemáticas é muito mais fácil do que eu estou fazendo aqui, né, nesse aplicativo online que eu tenho aqui, que se chama Overleaf. Esse aplicativo aqui. Então, para quem tinha curiosidade para saber onde que eu produzia as minhas listas de exercícios, meus exames, eu produzo eles todos aqui, ó. Escrevo também alguns, faço gentileza aqui também para algumas pessoas que querem escrever livro, enfim. E aí, esse aqui é o roteiro de estudo. Então, falta pouca coisa para eu terminar ele, muita pouca coisa mesmo. Só falta eu colocar uns dados aqui no fundo, mas eu já posso adiantar ele aqui para vocês. Então, esse aqui é um roteiro de estudo e ele tem alguns objetivos aqui. Esse objetivo final, apesar de ser uma piada, ele é verdadeiro, tá? Eu não tô... Apesar de ser uma piada, eu tô sendo verdadeiro. Eu falo com sinceridade. Porque eu quero demonstrar para vocês que aprender o conteúdo de física do terceiro ano do ensino médio é útil para você, né? É útil para você conhecer as tecnologias das quais você lança a mão para viver a sua vida, para você ter conforto, para que você não cometa nenhum tipo de... para que você não seja passível de sofrer um acidente, para que você resolva um probleminha rápido. Por exemplo, digamos que você tem um carro mais ou menos velhinho e ele acaba a bateria. Como é que você vai fazer chupeta no carro? Se você fazer chupeta no carro do jeito errado, você bota fogo no carro. Se você trocar o chuveiro do jeito errado, você pode morrer. Então, acidentes muito sérios podem acontecer com a eletricidade, né? E antigamente também tinha... aqui a gente... não sei se vocês viram, mas em algum ponto aqui eu falei que nós íamos estudar algo chamado de capacitância. Aprender capacitância é muito importante, porque existem alguns... Capacitância, o que é capacitância? É a capacidade de um dispositivo elétrico armazenar energia elétrica. Ele é muito parecido com bateria. Só que a descarga do capacitor, que é o que possui a capacidade de guardar energia elétrica, é uma descarga muito rápida, né? E nas televisões de tubo de antigamente, esses capacitores da TV de tubo, muito provavelmente eles poderiam estar, em algumas situações, eles estavam carregados mesmo com a TV de tubo desligada. Então, se você inventasse de abrir uma TV de tubo daquela lá, você poderia ter um choque muito grande, poderia se machucar. Infelizmente, não temos mais TV de tubo, né? Hoje as TVs são muito mais seguras para serem abertas, tal como essa TV aqui atrás, que está estragada, e um dia eu vou abrir ela. Tá, aqui eu coloco... Eu não vou entrar mais em detalhes aqui do plano de trabalho, porque ele basicamente... Esse aqui é mais burocracia, e o que é importante do plano de trabalho está condensado nesse documento aqui, que eu chamo ele de guia de estudos.
E eu acrescento aqui também o cronograma da semana. Então, hoje a gente está tendo a webconferência das 16 horas. Amanhã eu vou propor para vocês leitura dos materiais e amanhã eu já vou soltar uma lista de exercícios para que vocês treinem para o exame obrigatório que vai ser aplicado dia 1º de abril. E amanhã também já tem esse roteiro de estudo que eu mostrei aqui para vocês. Ele tá bem legal, eu fiz, assim, eu gastei muita energia, eu fiz com muito carinho esse roteiro de estudo, gostaria muito que vocês lessem, e a redação, ela tá numa redação assim, eu tive a preocupação que essa redação fosse parecida com uma redação de um jornalista de divulgação científica, mas com aprofundamento de conteúdo de ensino médio. Então tem algumas piadocas que eu solto aqui, eu dou uma aliviada, faço alguns alívios cômicos. A linguagem aqui é uma linguagem dialogada, não expositiva. Eu faço vários questionamentos, as quais você tem que parar para pensar. Esses questionamentos serão importantes para que você responda esse questionário depois. Então, o plano de trabalho ele está todo condensado aqui no guia de estudos. E aí, no guia de estudos, tem todos os procedimentos que você tem que seguir, né? Tal dia eu tenho que fazer tal leitura, tal dia eu tenho que fazer tantos exercícios ali, esse exercício visando o exame da próxima semana. Sexta-feira eu tenho que estar disponível no mínimo das 14 às 16 horas para poder responder o questionário do primeiro RED. No 1º de março eu tenho que estar disponível das 14 às 16 horas para poder responder o exame obrigatório. Eu ainda não decidi qual é o formato do exame obrigatório, mas provavelmente ele vai ser tradicional, tá? Se o desempenho de vocês for muito bom no questionário, o exame obrigatório vai ser transformado em questionário também, só que mais aprofundado. Gente, alguém tá ligando pro meu celular? Eu preciso desativar ele, senão eu fico confuso. Peraí. Voltei. Aqui, eu estava pensando assim, como eu estou muito rancoroso e ressentido com o plágio dos meus discentes, eu estava pensando em abrir uma janela de somente 2 horas para que os meus discentes resolvessem as questões do questionário e as questões do exame obrigatório. Só que não são todos os discentes que têm essa disponibilidade de estudo. Por exemplo, deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês. Olha a minha dificuldade da minha vida aqui, ó. Eu trabalho na sala, ó. Tá vendo? Eu trabalho na sala. A TV tá aqui, a galera faz festa lá, fica bebendo cerveja, fumando cigarro. Né? O quarto da bagunça, a cozinha tá aqui, tem um pouco de... Sabe, é ruim trabalhar assim. E aí, mesmo assim, e mesmo com todos os equipamentos, eu não sou produtivo trabalhando desse jeito. Então, imagina o meu aluno que não tem mesa para poder estudar. Né? Imagina o meu discente que não tem... que precisa... que todo o conteúdo que ele acessa é pelo celular, ou todo o conteúdo que ele acessa é por internet comprada por crédito, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma... o questionário vai ser resolvido só no dia 26 de março, só que eu vou abrir uma janela maior, não será mais das 14 às 16. Provavelmente eu vou abrir essa janela a partir das 10 e vou encerrar às 18 horas. Então vocês terão 7 horas para responder, porque tem que contar aí o almoço, né? Esse H5P e Edpuzzle são os aplicativos que eu pretendo aprender para poder usar nas minhas atividades avaliativas, por isso que eu coloquei aí. Que mais que eu preciso falar? Então, beleza. Então eu vou abrir a janela para a entrega das questões do questionário, para responder as questões do questionário, que vai ser feito dentro de uma atividade do Moodle.
E para responder as questões do exame obrigatório, ela é uma janela que terá uma duração de 10 às 18 horas. Desconte aí o horário do almoço. Você tem que tirar 1 hora para o almoço, tá? Que mais? Outra coisa importante. O exame de recuperação. O exame de recuperação aqui ele é muito importante. Eu coloquei aí no planejamento que o exame de recuperação ele vai ser realizado no dia 9 de abril, só que essa data ela pode ser modificada. Por que motivo? Pelo seguinte, o último, se eu não me engano, existe um documento chamado Organização Didática, que ele vai mudar de nome, e depois eu vou apresentar ele para vocês, que chama, ele vai mudar de nome, o nome dele vai pular para Regulamento Didático. Lá no Regulamento Didático, que vai se chamar Regulamento Didático, está escrito assim, nessa situação, eu não me, não, estou confundindo, deixa quieto. A recuperação eu tenho total liberdade para aplicar ela. O que eu não tenho liberdade é o exame de segunda chamada, que tem que ser, o aluno tem 2 dias para pedir o exame, com comprovação lá, né? E aí eu tenho até, acho que 1 semana para aplicar esse exame, alguma coisa assim. E para entregar, e eu preciso também, eu tenho um prazo de 10 dias para poder entregar as notas. Então, eu não tenho certeza, por exemplo, o último exame do primeiro RED vai ser aplicado dia 2 de março. Eu não tenho certeza que eu vou conseguir soltar essas notas prontas em torno de 5 a 6 de abril. Falei 2 de março, não é. 1º de abril. E eu não tenho certeza se eu vou soltar esse exame, as correções, por volta dos dias 5, 6 de abril. Né? Eu vou fazer o possível para entregar o mais rápido possível e eu tô bem organizado para isso, tá? Eu tava me sentindo bem culpado com os últimos dias por causa disso, tá? E aí eu tô, como que fala? Tô com bastante energia para poder arrumar essas coisas. Então, essa data do dia 9 de abril para aplicação do exame de recuperação, ele pode vir a ser modificado, postergado mais para frente, mas eu vou pegar muito no pé que todo discente que não tenha alcançado a nota 6 na nota do RED, faça esse exame de recuperação. Agora tem um porém sobre esse exame de recuperação. É muito recorrente o discente ir mal de propósito no exame obrigatório ou no questionário para poder fazer o exame de recuperação e eventualmente tirar uma nota, sei lá, 8, 9 no exame de recuperação e essa nota de alguma maneira aumentar a nota bimestral do aluno que fique maior do que o aluno, por exemplo, quem que é o aluno que entrega as coisas aqui com muita recorrência, tudo na data certinho? Que eu lembro aqui, ó. Deixa eu pensar aqui, não lembro, deixa eu ver. A Amanda Yauer, por exemplo, ela entrega as coisas, ela entrega, por exemplo, as atividades todas na data e no prazo. Então, não pode um discente que falte ou que tenha ido mal de propósito em determinado exame tira uma nota maior do que uma pessoa que entregou no prazo. Né? Então, tirou a nota menor que 6, você está apto para fazer um exame de recuperação, mas aí tem uma regra. Deixa eu ver onde que eu coloquei aqui essa regra. Aqui, ó. No caso do discente obter nota bimestral menor que 6 pontos, a chance de recuperação da nota com realização do exame de recuperação. O valor desse exame substituirá a média NA, que é a nota do RED, né? NA é a nota do RED, só que ela terá um limite de 6,5 pontos na nota bimestral. Tá? O que eu quero dizer com isso? A nota, não é que a nota do RED valerá o máximo 6,5 pontos. A nota RED, que entra aqui, ela terá um valor cujo N1 terá uma nota máxima de 6,5 pontos. Então, essa nota do RED da recuperação, ela vai depender do quanto que você vai tirar na avaliação atitudinal, que eu vou explicar o que você precisa fazer para poder tirar boas notas da avaliação atitudinal. Né? Então, essa aqui é a nota bimestral, essa aqui é a nota do RED, e essa aqui é a nota da avaliação atitudinal, que é também conhecida como conceito. Então, o aluno que fez a recuperação, então você que está no primeiro bimestre, você fez a recuperação do primeiro bimestre, a sua nota não será maior que 6,5, tá? Não será maior. Que é um notão já, né? Para quem fez a recuperação, porra!
Notão demais. Passei em vários vestibulares com nota 65 pontos de 100. Deixa eu ver. Até porque as coisas que o FMT cobra são de alto nível, né? O valor da nota... agora eu vou explicar o que você precisa fazer para tirar uma boa nota atitudinal. Antigamente eu dava 2 para todo mundo, porque, cara, a avaliação atitudinal não é nada objetiva, era super objetivo, me faltava algum tipo de métrica para que eu me sentisse à vontade para poder medir e falar assim, esse aluno precisa de tanto de conceito, porque ele fez esse tanto de coisa aí. Bom, agora com as tecnologias surgiu essa métrica, surgiu essa ferramenta. Então, como será construída a nota da avaliação atitudinal? Ela será construída a partir de uma regra e ela será condicionada também a um comportamento. Qual é essa regra e qual é o comportamento? Na verdade, são 2 regras. Primeira regra, você tem que fazer o máximo para ver tudo o que você está vendo aqui. Eu me expressei mal, participar de tudo o que você está vendo aqui. Então, você tem que abrir o guia de estudos, você tem que abrir o plano de estudos, você tem que abrir aqui material didático de leitura, você tem que baixar cada um deles. Eu vou abrir, você tem que fazer o questionário, você tem que entregar o exame, eu vou abrir um fórum, e nesse fórum você está obrigado a publicar alguma coisa referente ao conteúdo, algum tipo de comentário, algum tipo de pedido de orientação, de dúvida, seja ele sobre o conteúdo que a gente está fazendo, seja ele como escrever coisas, como subir material no fórum, como escrever equações matemáticas na linguagem LaTeX, eu vou estar sempre disponível no fórum e no Discord para responder essas coisas. Então, você tem que fazer todas essas coisas. E como eu vou medir isso? Primeiro que no fórum, eu consigo, se você publicar alguma coisa no fórum, é bem fácil de eu ver, né, o que você está publicando no fórum, aí eu já meço por aí. Existe uma ferramenta aqui, muito parecida, eu olho pelo log, mas outros colegas já me mostraram que existe essa ferramenta. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá em algum lugar aqui, eu vi esses dias. Deixa eu ver. É log que fala. Relatórios. Atividade do curso. Então, ó, eu vejo quem visualizou. Ó. Eu consigo ver o número de visualizações. Eu consigo ver quais são os usuários quais são os usuários que viram. Eu consigo ver o que o usuário viu em cada um desses pontos. Deixa eu ver se mostra aqui. Física. Consigo ver os dias. Deixa eu ver todos os dias, todos os participantes. Ih, travou? Travou. Travou meu navegador. Espero que não tenha travado todo o Chrome. Travou todo o Chrome. Oi, vocês estão me ouvindo? O meu Google Chrome travou. Alô? Sim. Valeu, obrigado. Deixa eu ver. Então, eu vejo por nome. Aí travou de novo meu Chrome. Eu não vou brincar mais disso. Eu vou fazer sem o... Vou fazer... Depois, enfim. Vocês sabem... Então, estejam vocês sabendo que eu consigo medir as suas atividades daqui nesse bloco aqui, tá bom? E... Beleza, deixa eu passar mais alguns detalhes aqui do guia de estudos. O questionário tem peso de 40% na nota do RED. E o exame obrigatório tem peso de 60%. Ambos terão valor variando de 0 até 10 pontos, e a avaliação atitudinal tem valor variando de 0 até 2 pontos. A avaliação atitudinal, além de você ter
ter que fazer todos esses procedimentos, fazer o máximo de leitura possível, ela é dividida assim também, ó. 33% da avaliação atitudinal, ela será o acesso a todos os materiais e atividades da sala virtual de física do terceiro ano, que eu consigo medir. A realização, o outro terço da nota da avaliação atitudinal, você tem que postar pelo menos uma coisa dentro do intervalo do RED, algo referente ao primeiro RED, ao primeiro bimestre. Eu vou fazer o possível para poder dar retorno a todas as postagens. E o outro terço vai ser a entrega de todos os objetos avaliativos descritos acima, com exceção do exame de recuperação. Então, se você fez o questionário, mas não fez o exame obrigatório, você já perdeu 34% da avaliação atitudinal. Não, metade do 34% da avaliação. Metade do 34% da avaliação atitudinal. Vixe, esses pensamentos de professor de exatas, não sei se vocês conseguem me acompanhar, mas enfim. Deixa eu ver, então. Eu acho que eu passei toda a burocracia referente ao primeiro RED. Então, o que eu vou fazer agora? Eu já vou dar algumas dicas de organização de vida. Eu tenho esse aplicativo que se chama Evernote. Existe um aplicativo que é equivalente a ele, que se chama OneNote. Então, se você tem o pacote Office, você pode baixar esse, o Microsoft OneNote, que tem versão, acho que deve ter versão de graça, mas eu prefiro a do Evernote, porque geralmente as versões gratuitas de qualquer coisa que seja equivalente do Microsoft Note é melhor. E eu até o momento eu não sinto falta de pagar mensalidade nesse aplicativo. Tem versão paga e você tem que pagar mensalidade para ter essa versão paga. Mas até o momento ele está me servindo bem. Então eu estou nos últimos 5 meses, eu estou organizando toda a minha vida, todo o meu trabalho com esse aplicativo aqui. Então, o que ele basicamente é? Até novembro do ano passado, todas as minhas coisas eram condensadas em uma agenda de capa preta. Só que, e aí meu trabalho era basicamente eu ficar preenchendo essa minha agenda, né, com coisas que eu devia fazer, anotações minhas, etc, etc. Só que não ficava, eu organizava as minhas ideias, tudo mais, só que eu não gostava da organização que estava lá. E aí eu pensei assim, será que existe algum aplicativo que pode organizar minha vida? Eu achei o Evernote, fui testando, e aí eu consegui fazer um caderno. Então, o que o Evernote é? Você reúne um monte de caderno, então tem coisas pessoais minhas, e o caderno do FMT, e aqui eu consigo separar as notas, ó. Então, tenho notas que eu coloco coisas importantes relacionadas ao meu trabalho, eu consigo medir o quanto que eu trabalhei no dia, o que significa o que significa essa tabela aqui? Eu faço o possível para poder ficar ao máximo prestando atenção e ser produtivo por durante 8 horas no dia, né? Então, quando eu cumpro uma hora de 100% de atenção, como é que fala? Eu completo o quadradinho. Então, cada quadradinho desse vale meia hora, 2 desses vale 1 hora. Aí já encerrei, já estou terminando a 7ª hora já. Aí por que eu estou falando isso? Porque é útil para a vida de vocês, entendeu? É útil para a vida de vocês. E aí, ó, o que eu fiz? Como eu tenho que dar aula agora sobre... Eu acho que eu vou conseguir cumprir o prometido de fazer que esse encontro não dure mais de 1h30. 1h e 20 minutos, na verdade. Como... às vezes existem situações em que eu não tenho... Eu esqueço de pontos específicos e pontos importantes que seriam legais eu passar para você. E uma coisa que eu acabo esquecendo com muita frequência, nem eu dou muita moral, é o processo de eletrização. Eu achei interessante passar o processo de eletrização, explicar o processo de eletrização para vocês, porque lá no roteiro
lá no roteiro de estudos que eu vou subir daqui a pouco, que é esse roteiro aqui, ele seleciona um vídeo que envolve eletrização. Então, achei interessante guardar bastante tempo para falar de eletrização. Bom, para começar, então, antes da gente começar a falar sobre lei de Coulomb, né, e interação entre cargas, então a gente vai falar sobre cargas elétricas, né, e de onde surge a ideia da carga elétrica, quais são fatos científicos e que estão mais próximos da gente, que a gente pode verificar a existência das cargas elétricas, né? Que práticas experimentais a gente pode proceder para encontrar essas cargas elétricas. Então tá aqui, ó. Primeiro, eu vou começar com a palavra elétron, que você certamente aprendeu no seu ensino fundamental, ou devo ter adiantado, ou seu professor de química deve ter adiantado, seu professor de química adiantou já, com certeza, que o elétron, ele é a carga negativa, só que às vezes passa, foge do, como posso dizer, passa batido o professor explicar que o elétron é a menor carga elétrica possível. A carga elétrica ela é quantizada, a gente diz assim. Então, não existe menor carga elétrica que seja metade de um elétron. Existe uma carga elétrica que seja o dobro do elétron? Existe, porque 2 é número inteiro. Mas não existe, por exemplo, um elétron mais uma carga que tenha carga, por exemplo, de um elétron mais 1/5 de elétron. Não existe valores frações de elétrons. Assim como também não existem frações de prótons. Eu vou adiantar mais isso. Eu estou adiantando um ponto que mais tarde eu vou explicar. A origem da palavra elétron, ela vem do electron, que é uma palavra grega e significa âmbar em grego, né? Que é uma resina que desgruda de algumas árvores e essa resina seca e ela cristaliza e ela vira um sólido parecido com uma rocha, né? Ele fica cristalizado. É um cristal. Eu não sei do que é feito o âmbar, mas ele é muito bonito. Eu coloquei aqui um exemplo de âmbar. E o fenômeno de eletricidade, qual é a referência do âmbar com o fenômeno de eletricidade? Porque existe uma prática experimental que você pega uma pedra, não é certo falar pedra, mas enfim, um pedaço de âmbar, né, polido, e você pega esse pedaço de âmbar polido e esfrega ele com um pano. Aí você pega esse âmbar e guarda ele. Aí você pega outro pedaço de âmbar polido, esfrega de novo ele. Aí quando você aproxima os âmbares, os pedaços de âmbar, eles vão se repelir. Esse é um fenômeno de eletrostática, né? E se eu pego o âmbar e o pano e aproximo eles vão se atrair. E se eu pego os dois panos que serviram para poder esfregar os pedaços de âmbar, eles vão se repelir. Então você percebe que o âmbar ele se abunda de uma classe de carga e o pano ele se abunda de outra classe de carga. Quando tenho cargas de classes diferentes, o âmbar e o pedaço de pano, eles se atraem. Quando eu tenho cargas de classes iguais, âmbar com âmbar, eles se repelem. E aí esse fenômeno ele foi descrito com mais detalhes sobre todo o rigor da metodologia científica, descrita por René Descartes, em 1700 e tanto, por esse sujeito aí chamado Charles Dufay, que ele demonstrou que dois pedaços distintos de âmbar, quando atritados por um pano, se repeliam. E quando se aproximava o âmbar eletrizado por atrito a um pedaço de vidro, também eletrizado, eles se atraíam. Só que qual é a diferença desse experimento dos pedaços de âmbar com o experimento do Dufay? É que ele fez esse experimento, além de ele ter utilizado uma peça de âmbar, ele também fez uma peça de vidro. Só que, se eu esfrego o âmbar com um pano, guardo ele aqui, e pego uma peça de vidro e esfrego ele com outro pano, em vez deles se atraírem, eles vão se repelir.
Então, dentro desse processo, o âmbar fica carregado de uma carga de rótulo diferente da carga onde está sobrando no vidro. Peraí. Não, eu falei que eles se atraíam, na verdade eles... falei que eles se repeliam, na verdade eles se atraem, né? Porque os dois acumulam cargas de rótulos distintos. Eu escrevi em algum momento aqui, deixa eu ver. Tá, hoje a gente sabe que o âmbar, ele se abunda, quando eu faço isso, esfrego ele com um pano, ele se abunda de carga negativa, os elétrons. E quando eu faço isso com o vidro, ele se abunda com as cargas positivas. Eu nunca lembro qual que é qual, eu tenho que ficar colando aqui o tempo todo. Então, aí vem o processo de eletrização, e esse processo de eletrização, eu tirei ele de um livro, eu não sei se eu estou com ele aqui, mas ele está disponível aqui no Moodle, tá? Deixa eu ver o Moodle aqui, onde está aberto o Moodle. Então tá aqui, ó. Aí você vem aqui, materiais didáticos de leitura, e esse aqui é todo o conteúdo do primeiro RED de Física do terceiro ano. Tá bom? Tá aqui disponível. Foi daí que eu tirei o... Peraí, já volto. Foi daqui que eu tirei as minhas anotações sobre eletrização. Então, é importante falar um pouco sobre eletrização, como as práticas experimentais de eletrização elas acontecem. A primeira eletrização que eu vou mencionar aqui, que eu já falei, é a eletrização por atrito. Então, é o processo descrito pelo Charles Dufay, em uma versão bem brasileirada, né? Então, o material polido, o vidro ou uma resina de âmbar, ela é atritada com atrito, ela é atritada com um pano, e aí se eu já dei todos os detalhes, né? Então, eu pego um vidro, ou um metal, ou um âmbar, esfrego ele, né, com um pano, pego um outro material feito de mesma substância do primeiro material, esfrego, atrito ele com pano, aproximo os materiais de mesma substância, né, que foram atritados, eles vão se repelir. Se eu pego um material sólido e aproximo do pano, aí eles vão se atrair. Então, o que acontece aí? No caso do vidro, fica abundado aqui, ó. O vidro, ele fica inundado de cargas. Inundado, tá sobrando, tá tipo transbordando. Ele fica recheado de cargas positivas, enquanto que o pano fica recheado de cargas negativas. Aí se eu aproximo o vidro do pano, eles vão se atrair. E aí tem a eletrização por contato, eu vou dar um pouquinho mais de detalhes daqui, porque o anterior já falei muito antes. Então, eu quero que você considere primeiro essa situação de cima, tá? Depois a de baixo. As situações elas são análogas, mas a de cima eu vou começar por um corpo que já está previamente carregado positivamente. E aí, como vou carregar ele, digamos que eu carreguei ele atritando ele com um pano. E aí eu pego esse corpo, né, esse corpo A carregado positivamente, aproximo ele do corpo B que está neutro. Qual é o significado de um corpo estar neutro? Que a quantidade de cargas positivas em B é a mesma quantidade de cargas negativas também em B. E além disso, elas estão igualmente distribuídas na superfície do B. Quando eu toco as duas, as cargas negativas do B pulam para o A. E aí depois que eu separo, como uma certa quantidade de cargas negativas pulou de B para o A, B ficou positivo, porque agora sobra carga positiva em relação à carga negativa. Ou seja, há um déficit de carga negativa aqui. Se há déficit de carga negativa, há um superávit de carga positiva. E a intensidade de cargas positivas no corpo A fica menos intensa, ela fica menos intensa, né? A quantidade de cargas positivas diminui. Porque agora essas cargas negativas que pularam de B para A vão anular certas cargas positivas que estão espalhadas aqui no corpo A.
Eu posso ter um processo inverso também. Eu posso ter um corpo que já está previamente eletrizado, mas nele está abundante cargas negativas. E aí eu toco nele a um corpo neutro, toco ele com um corpo neutro, e aí as cargas negativas do A vão pular para o corpo B. E aí, como haverá uma porção de cargas negativas do corpo A pulou para o corpo B, o número de cargas negativas no corpo A nessa situação C vai ser menor do que o número de cargas negativas no corpo A na situação A. E aí agora o corpo B está... nele acumulou-se cargas negativas. Então, ambos estão eletrizados por contato. Ambos estão eletrizados e em ambas as situações o corpo B foi eletrizado por contato. Quando vocês verem o vídeo, esse textinho aqui que eu preparei para vocês, vocês vão ver o vídeo que fala sobre isso, tá? Aqui eu pego no pé de um ponto que é muito importante, que depois eu reforço no final. Os elétrons, eles possuem... por que eu estou sempre falando que, na verdade, é muito importante o seguinte: eu sei que são elétrons que estão pulando de corpo para corpo, eu sei que são elétrons, mas por que eu sei que eles são elétrons? Porque eu já tenho, e vocês têm, uma âncora do que é um material bom condutor de eletricidade e um material bom isolante de eletricidade. Então, o material bom condutor de eletricidade é o metal. E você sabe que na estrutura cristalina do metal, nas órbitas mais externas de cada átomo que constitui o metal, os elétrons são fracamente ligados ao núcleo. E eles são mais facilmente arrancados e eles ficam perambulando na rede cristalina do metal, né? Então eles ficam perambulando. E é por isso que eu consigo raspar os elétrons, é por isso que eu consigo acumular os elétrons em uma região por aproximar uma carga positiva externa para empurrar, para puxar eles, né? Ou uma carga negativa externa para poder empurrar. Mas existem... então isso acontece porque a gente está considerando que os dois materiais são bons condutores de eletricidade, ou têm um mínimo de boa condutância, né, de eletricidade. Só que aí eu faço uma observação aqui no final, aquela aqui, ó. Duas observações muito importantes para poder avançar aqui, ó. Quando estamos falando de cargas elétricas, é preciso que você tenha em mente que, além dos prótons e elétrons, as menores cargas elétricas existentes, ou seja, não tem metade dessas cargas, existem outros tipos de cargas elétricas também. Que outros tipos de cargas são essas? Um átomo com ausência de elétron ou sobrando elétron. O que é um íon, né? Uma molécula polar, em que eu tenho uma região a água, acho que é molécula polar, né? Eu tenho uma região que é positiva e outra região que é negativa. Você aprendeu isso na química, né? O que significa uma região ser positiva e uma região ser negativa? É uma molécula que, se eu somar todas as cargas que tem nessa molécula, dá neutro, só que o centro geométrico dessas cargas, de cada uma dessas cargas, é distinto. Não está na mesma posição. Então, eu tenho então, essa aqui é uma molécula, né? Essa aqui é uma molécula. Então, eu tenho uma região que está onde eu acumulo cargas positivas e uma região que eu acumulo cargas negativas. E aí é por isso que a água se aquece quando ela é bombardeada por micro-ondas. A micro-ondas faz com que a molécula fique girando assim, ó. E aí essa energia cinética vai se transformando em energia térmica quando as moléculas ficam se chocando. Então, a molécula polar ela pode ser considerada também como um tipo de carga elétrica. E também moléculas que têm pelo menos um átomo da sua cadeia molecular, e esse átomo é um íon. Ela também pode ser considerada uma carga elétrica, tá bom? Então, existem situações dessa aí, tá?
Segundo ponto, os exemplos que eu já reforcei, né? Já adiantei, na verdade, só reforçando. Os exemplos dados acima, estamos considerando corpos sólidos e metálicos, bons condutores de eletricidade. Nesses tipos, quem se locomove com facilidade são os elétrons que desprendem dos orbitais mais externos dos átomos da rede cristalina. Por isso, o fluxo de cargas nos exemplos acima é sempre negativo. Fluxo negativo significa que é o fluxo de cargas negativas, entendeu? Posso ter, por exemplo, quando a gente aprende, lá acho que no ensino fundamental você deve ter aprendido, quando você estudou as pilhas de Daniel, você aprendeu que a corrente elétrica, muito provavelmente você aprendeu que a corrente elétrica ela é feita com cargas elétricas, né, seguindo um caminho, né, e aí esse caminho seria a corrente elétrica. Eu poderia, de maneira análoga, considerar que, na verdade, são cargas positivas, iguais elétrons, só que positivas, seguindo no caminho contrário. Ou tenho situações em que eu tenho íons positivos indo numa determinada direção, e aí nessa determinada direção tem uma corrente, né? Então tudo isso é carga, tudo isso é corrente. Eletrização por indução. Um corpo sólido A, chamado aqui de indutor, está carregado positivamente, previamente carregado. Esse corpo A se aproxima de um corpo B, que está isolado e neutro. Isolado significa que ele não há um ponto que liga o corpo à Terra. Quando eu falo Terra, é literalmente o chão, o planeta Terra. Então ele está isolado do planeta Terra. Por isso que eu falo isolado e neutro, ou que não tem ligação à Terra. As cargas positivas de A atraem à distância os elétrons e repelem os prótons da rede cristalina do B. Então eu aproximo o indutor do corpo B, essas cargas positivas vão atrair as cargas negativas que estão livres, né, para poder perambular no meu condutor elétrico. E aí as cargas positivas elas tendem a ficar do outro lado. Mas quem se movimenta mesmo assim são as cargas negativas que ficam mais acumuladas nesse lado esquerdo aqui. E aí, como eu faço agora para poder eletrizar isso aqui? O procedimento está aqui nesses 3 passos. Então, o que eu faço? Mantenho esse condutor carregado próximo do condutor B, ligo esse condutor à terra, pode ser a sua mão tocando no condutor, desde que o seu pé esteja encostado no chão, sem chinelo, tá? Desde que você esteja descalço no chão. Então você toca no condutor, seu pé tem que estar descalço no chão. E aí o que vai acontecer? E tem que ser na região positiva do condutor, tá? Tem que ser nessa região condutiva. Positiva. E aí o que vai acontecer? Os elétrons vão sair do chão através do seu pé, passando pelo seu corpo, entrando na ponta do seu dedo e vai entrar aqui no condutor B. E aí esses elétrons eles vão neutralizar essa região positiva. Eu tiro a ligação, tiro o indutor, o corpo A, e ele vai ficar agora carregado negativamente. Professor, eu não sinto choque. É porque é muito fraquinho. É muito fraquinho. Tá? Se acontecer de ter um choque, você vai gostar do choque. Existem... só a título de curiosidade. Existem algumas situações que as pessoas não sabem se sente dor ou prazer. O choque é uma delas. Acho que deve ser por isso que nas atividades de fisioterapia eles aplicam choque lá em cima da lesão. Dá uma aliviada na dor. Coisas loucas que a gente aprende na vida. Aqui, nesse processo aqui, eu faço a eletrização por indução para carregar o condutor B com cargas negativas. Aqui eu faço o processo análogo, só que para carregar ele de cargas negativas. Ou positivas, né? Então eu aproximo um corpo carregado previamente de cargas negativas. As cargas negativas serão empurradas para o outro lado. Toco com a mão aqui e o meu corpo vai estar ligado à terra. Ou você pode simplesmente pegar um fio condutor que está ligado à terra e tocar no corpo B, que vai dar o mesmo efeito. As cargas, aí nesse caso, quem vai fluir para o chão, quem vai fluir para a terra são as cargas negativas.
E aí essa região vai ficar positiva, tira esse condutor para fora, o condutor A para fora, e o condutor B vai ficar carregado positivamente. Ah, professor, é contraditório. Aqui você falou que as cargas negativas pulam do chão e as cargas negativas pulam para o chão. É isso mesmo. Pode parecer contraditório, mas não é. Por que não é contraditório? Pelo seguinte, o planeta Terra é uma fonte infinita de aterramento. Ao mesmo tempo que ele pode sugar cargas negativas, ele pode também empurrar cargas negativas. Então o planeta Terra ele não é, ele é uma coisa muito grande. Então tem certas regiões que eu tenho acúmulos de cargas negativas, certas regiões eu tenho acúmulo de cargas positivas, e isso está o tempo todo fluindo em todas as regiões, em todos os intervalos de tempo. Vocês vão aprender também que assim como, por exemplo, raio, por que tem um raio? Raio é uma corrente elétrica, né? Então, por que tem um raio? Porque lá em cima acumulam cargas negativas, embaixo acumulam cargas positivas, quem flui são as cargas negativas, então o raio pula da nuvem para o chão. Só que pode existir situação oposta. Na nuvem acumulam-se cargas positivas, no chão acumulam-se cargas negativas e o raio sai do chão para a nuvem. Então, se um raio cai em cima da sua cabeça, um raio pode furar o seu esfíncter também. Então tem essas situações também. Apesar da piadinha aí. Obrigado. Desculpa aí pela apelação das piadas. Deixa eu ver. Gurizada. Vocês têm para falar alguma coisa? Vocês têm alguma coisa para falar? Já foi 1 hora de videoaula, falei muita coisa. Alô, 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 graças a Deus. Todos estão... Eita, nós, eu tô falando sozinho. Mas fez o quê, né? Nada, cara. Obrigado. Maria Eduarda. José Manuel. Tá. Então, eu acho que eu tô aqui com o meu aplicativo de anotação. Já falei então das cargas elétricas. E eu vou falar agora um pouco da lei de Coulomb. Tá? Eu vou ser bem breve nessa lei de Coulomb. Eu prometi para vocês 1 hora e 20 minutos, né, de vídeo. Já estão faltando 14 minutos para cumprir a minha promessa. Eu vou conseguir cumprir. Eu já vou pular aqui pro... a aparência mais próxima de um elétron é essa aqui, tá? Isso aqui são os orbitais eletrônicos. Isso aqui é a camada... Se não me engano, chama. Isso aqui é a camada K, isso aqui é a camada L, isso aqui é a camada N, isso aqui é a subcamada S, subcamada P e subcamada D. No roteiro de estudo eu falo com mais detalhes sobre isso. Então, lei de Coulomb. Você aprendeu, então... Eu já adiantei já a primeira parte da lei de Coulomb. A lei de Coulomb, ela fala o seguinte, ó. Então, você sabe que existe carga positiva, carga negativa, carga positiva atrai, então essa aqui eu vou chamar de carga 1. E essa aqui eu vou chamar de carga 2. Carga positiva atrai carga negativa, carga 2 aqui, né? Então essa aqui é a força que... Essa aqui é a força que 2 aplica em 1. Essa aqui é a força que 1 aplica em 2. E aí você percebe o seguinte, ó. Que se eu somar... Isso aqui é... Essas forças estão na mesma direção, tá? Se eu somar a força que 2 aplica em 1 com a força que 1 aplica em 2, isso aqui tem que ser igual a 0. Logo,
força que 2 aplica em 1 é igual ao oposto da força que 1 aplica em 2. Então, essa aqui é a primeira parte da lei de Coulomb, que ela fala sobre as cargas, que elas são separadas em cargas positivas e cargas negativas, e que carga negativa atrai carga positiva atrai carga positiva repele carga positiva, e carga negativa repele carga negativa. Enfim, dá para condensar isso falando cargas iguais se repelem e cargas distintas se atraem. Né? Então, isso é a primeira parte da lei de Coulomb. O que é a lei de Coulomb? Ela simplesmente descreve a força de interação entre duas cargas elétricas. Basicamente, ela é isso. E como ela é expressa? Ela é expressa segundo essa equação matemática aqui. Ó. Então, a força elétrica entre duas cargas é proporcional ao produto da primeira carga com a segunda carga. Alguns autores põem Q1, Q2 aqui, maiúsculo, minúsculo, enfim, dividido pela distância entre as cargas elevado ao quadrado. Essa aqui se chama constante de Coulomb e ela vale aproximadamente 9 vezes 10 elevado a 9. Deixa eu pensar aqui. Newton metro ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Carga Q, ela pode ser... a carga Q, ela pode ser tanto negativa, o valor dela pode ser tanto negativa, quanto positiva. A carga Qzinha pode ser tanto negativa, quanto positiva. Tanto faz se a carga Qzona ou a carga Qzinho é maior ou menor que a outra. Eu coloquei Qzão e Qzinho só para diferenciar entre elas. Mas a intuição, né, nos leva a crer que a carga Qzão ela tem uma massa maior do que a carga Qzinho. Então, quem é a carga estática? Aqui, então, elegemos que o Qzão é a carga estática. Parada. Muito maior que Qzinho em massa, né? Eu quero dizer, em massa, em valor de massa. Principalmente em valor de massa. Qzinho, ela pode se movimentar. Então, ela é chamada de carga de prova. Carga de prova. Ela também pode ter outros nomes. Carga pontiforme. Carga pontual. Por que ela é uma carga pontual? Porque ela é um ponto. Qual é a menor intensidade de carga possível? É a carga do elétron e do próton. Só que a carga do elétron, ela é carga negativa e vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Isso aqui é a unidade de medida de carga. Então, essa aqui é quantidade de carga do elétron. O próton, ele é 1.800 vezes mais pesado que o elétron. Mas a carga do próton é positiva e é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Carga do próton. Então é isso. Eu vou... Essa é a lei de Coulomb. Não tem muito o que falar, não. Lei de Coulomb. Se eu pudesse expressar
em uma sentença, com o máximo de condensação possível, o que é a lei de Coulomb, eu expressaria com essa equação matemática aqui. Beleza? Tá, a primeira tarefa que eu vou dar para vocês, ela não é uma tarefa que vale nota, mas ela é um processo que é muito importante que vocês façam para adiantar, para preparar vocês para a resolução do questionário que vai chegar na sexta-feira da semana que vem, que vai estar disponível já a partir das 10 horas da manhã. Vou finalizar dando essa tarefa, que não vale nota, mas vai ser excelente para vocês, que vocês tirem nota. O que você vai fazer? Já vou adiantar aqui, ó. Você vai aqui na pasta chamada Materiais Didáticos de Leitura e você vai baixar esse arquivo aqui, ó. Texto de suporte para conteúdo do primeiro RED de Física do terceiro ano. Ele é um capítulo de livro e você vai direto na seção chamada Campo Elétrico. Já está lidado aqui, ó. E você vai ler ele. Só leia, tá? Essa tarefa. E aí, se você ler ele, você vai ter condições de resolver o... não é que você vai ter condições de resolver o questionário, você vai ter pelo menos um dos insumos para responder algumas perguntas do questionário. Tá bom? Então, reforçando, plágio será punido. As respostas devem ser originais. Se eu perceber que as respostas são copiadas um dos outros, ela... eu esqueci de falar. O que eu vou fazer se eu identificar o plágio? Eu escrevi aqui, ó. O que será feito caso o plágio seja identificado? Eu tinha adiantado isso num ponto, só que não acabei falando. Outro fator que afeta a avaliação da nota atitudinal é a prática do plágio. Toda vez que houver evidência concreta de plágio entre 2 ou mais discentes na resolução de uma questão ou mais questões dos objetos avaliativos, então aí inclui o questionário e o exame obrigatório e o exame de recuperação, a resolução ela será corrigida conforme a qualidade da redação, como se o plágio não tivesse acontecido. Eu vou dar aquela nota, tá muito bem feito. Mas tá copiado, foi plagiado. Aí o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa nota e vou multiplicar com 0,3. E esse valor, pelo fator, ela vai ser multiplicada por 0,3. E aí essa questão que tem um valor de correção multiplicado por 0,3 vai entrar na correção daquela avaliação. Então, se você plagiou uma questão do exame escrito, só aquela questão plagiada terá seu valor multiplicado por 0,3 e entrará na correção da avaliação. Se você plagiou todas as questões do exame escrito, então todas as questões serão corrigidas e o valor será multiplicado por 0,3. Se você respondeu tudo corretamente e o exame valeu 10, mas está tudo plagiado, então 10 multiplicado por 0,3 vira 3. Além disso, se o discente for pego no plágio, a avaliação atitudinal será zerada. Um plágio só zera a avaliação atitudinal do bimestre. Zera. Foi pego no plágio, zera. Você não concorda que eu estou alegando que é plágio? Muito importante o que você deve fazer. Você tem 2 dias para reclamar. Você tem 2 dias para reclamar isso. Isso é regulamentado pela organização didática, depois vai ser regulamentado pelo regulamento didático. Passou esses 2 dias, perdeu chance de reclamar. Se você reclamar dentro do prazo, conforme o regulamento didático,
Aí vai ser criada uma comissão para reavaliação daquele processo avaliativo. E aí quem vai participar agora da avaliação desse objeto avaliativo vai ser uma comissão. Aí nessa comissão vai estar o professor Daniel, vai estar o professor Alessandro, vai estar provavelmente o professor de Química, e aí eles vão corrigir o exame. E aí a nota que vai ficar é a nota deles. E é eles que vão analisar se aconteceu o plágio. E aí você vai ter que convencer, além de mim, você vai ter que convencer essa comissão. Tá bom? Então é bem burocrático. Se você quiser seguir a lei e recorrer da minha avaliação de que aquela questão foi um plágio, esse é o caminho, tá bom? Então, conforme prometido, 1h e 20 minutos de videoconferência. Gostaria muito que tivesse sido menos. Teria sido menos se não fosse eu explicar a burocracia. Quarta-feira, então vocês entrem aqui no guia de estudos. Quarta-feira tem outra videoconferência, tá? Nessa videoconferência eu vou explicar força elétrica e campo elétrico e resolver alguns exercícios. Começa às 16 horas também. Beleza? E é isso. Vocês estão dispensados.